Este é um dos hinos mais bonitos, um dos mais cantados, um dos mais belos da coletânea de hinos sacros, de hinos do protestantismo, da inódia da Igreja Protestante, que também foi absorvido pelo movimento católico carismático, e hoje os católicos também cantam com entusiasmo este hino. Um hino que fala da ação purificadora de Jesus através do seu sangue, que quando pela graça de Deus derramada em nossas vidas, nos torna limpos. E o hino diz: ficamos alvos mais que a neve. Você já deve estar então imaginando que essa conversa aqui tem a ver com a recente entrevista daquele cantor, pastor Kleber Lucas, cantor gospel, compositor de belíssimos hinos. Eu admiro muito os hinos, as composições de Kleber Lucas. Tenho histórias de minha vida com alguns daqueles hinos, mas que recentemente ele tem dado algumas entrevistas ou tem falado algumas coisas muito confusas. Não sei o que está acontecendo com aquele irmão, mas ele está muito confuso em suas afirmações. E a última, então, em uma entrevista com Caetano Veloso, ele se referiu a esse hino como sendo a expressão de um racismo, que ele diz, um racismo estruturado dentro do cristianismo que precisa ser expurgado. E ele diz que esse hino é um hino com uma premissa errada, negativa, porque diz que quando nós nos convertemos, nos tornamos brancos. Ou seja, o hino estaria falando ou colocando uma postura, se apresentando uma postura racista, que o negro é sujo e que o branco é puro, é limpo. Que pena, quanto desconhecimento ou quanta confusão de entendimento da parte daquele irmão. O compositor desse hino não tem nada, absolutamente nada de racismo. Ele apenas se baseou em textos bíblicos para compor a letra desse hino. Eu vou ler apenas 2 versículos bíblicos que se referem a exatamente isso. Primeiro é um salmo do rei Davi, que está lá, é o Salmo 51 do rei Davi. Ele está falando sobre pecado, ele está falando sobre o seu pecado diante de Deus, a sua iniquidade. E chega um momento então que ele diz no versículo 7, Salmo 51, 7, ele diz: purifica-me com hisopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Purifica-me com hisopo. Hisopo era uma planta das folhas grossas com um cheiro parecido com o hortelã. Essa planta então era juntada, formava-se um molho e as pessoas então se lavavam e usavam aquela planta. Ela tanto absorvia a oleosidade do corpo como deixava um aroma que dava uma sensação boa de pureza, de purificação. Então era uma planta muito usada até para limpar feridas, enfim. Então ele diz: limpa-me com o hisopo, eu ficarei puro, lava-me e ficarei branco como a neve. Aí o outro versículo é o que está lá em Isaías, no capítulo 1, versículo 18. Deus está conclamando o seu povo a uma busca, dizendo ao seu povo: venham a mim, se arrependam dos seus pecados. E aí ele diz: vinde então e argui-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, se tornarão brancos como a neve.
ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. É um texto, é uma expressão, é uma figura de linguagem do próprio Deus, da própria inspiração divina. Não tem absolutamente nada a ver com racismo, com falar de negro, de pardo, de branco, de isso, de aquilo. Está falando de impureza do pecado e purificação pelo sangue de Cristo. Portanto, vamos continuar cantando que o sangue do Senhor Jesus nos purifica de todo pecado e nos torna alvos mais que a neve.